Nós, em nome do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, e em representação do Estado angolano neste processo, gostávamos de agradecer a vossa presença, porque urge dar nota das acusações que estavam sendo feitas pelo Sr. Miguel Cabango Francisco Bernardo, que arroga-se ser o presidente da Associação dos Ex-Trabalhadores Angolanos na antiga ou na extinta República Democrática Alemã. Na verdade, nós queríamos, em nome do Ministério do Estado, dar nota que a opinião pública nacional e internacional, que este grupo de trabalhadores foi um grupo de angolanos que nos pretéritos anos de 1981 a 1985, fruto de um acordo celebrado entre o então governo da República Democrática Alemã, RDA, e a República Popular de Angola, foram laborar temporariamente nas empresas alemãs, abrangendo um total de 1.646 trabalhadores. Estes acordos vigoraram durante aproximadamente 8 anos sem qualquer constrangimento, sendo que no fim deste acordo os trabalhadores tiveram de regressar a Angola e uma minoria manteve-se na Alemanha, na Checoslováquia e outros países da Europa. Em fevereiro de 2011, depois de vários movimentos reivindicativos das indemnizações que esses trabalhadores reclamavam, foi assinado um acordo de entendimento final que abrangeu 2.162 trabalhadores angolanos nas ex-República Democrática Alemã, bem como também na extinta Checoslováquia. Neste contexto e nos termos do acordo, o Estado angolano efetuou diversos pagamentos em prestações, foram 3 prestações, cumprindo pontual e integralmente o estipulado no referido acordo. Tanto foi assim que no dia 9 de abril de 2019, a direção da Associação dos Ex-Trabalhadores Angolanos na antiga RDA e o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, MAPTES, em representação do Estado angolano, celebraram um termo de quitação que nós trazemos aqui como prova e evidência, e assinada pelos representantes do Estado angolano através do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social e pelos legítimos, aqui repito, legítimos representantes da Associação dos Ex-Trabalhadores Angolanos na antiga RDA, e que estão identificados que ao longo de todo o processo negocial, que demorou mais de 10 anos, foram legitimados pelos membros da associação, por assembleias, e foram eles que desde essa altura tiveram então a representar estes 2 grupos numa comissão que foi criada entre os ex-trabalhadores na extinta RDA e na extinta Checoslováquia, que então conduziram todo esse processo negocial em nome destes trabalhadores angolanos. Portanto, nestes termos, o Estado angolano pagou aproximadamente 4.780.905.800 kwanzas, que no contexto em que foi pago de 2009, tanto de 2012, melhor, do acordo e o posterior princípio de pagamento, representou um total de 135 milhões de dólares na altura, exatamente com o intuito de pôr fim a este processo que já decorria há mais de 20 anos. Entretanto, muitos dos integrantes destas associações tinham expectativas irrealistas e muito mais acima daquilo que era legítimo, e por isso foram criando alas entre eles, entre os membros da associação. Por isso, nós, ou seja, alguns não estando satisfeitos, intentaram uma ação em tribunal, e por isso o tribunal, tanto na sala do civil e administrativo da comarca de Luanda, então, declarou como sendo parte ilegítima, e por isso o processo não procedeu. Seguidamente, mais outra ala, e dentre os quais alguns que hoje também dizem-se representantes da associação, que igualmente intentaram outro processo judicial junto da segunda secção
do Civil e Administrativo do Tribunal da Comarca de Luanda, que foi o processo número 2089, tanto 15C. Neste processo, igualmente, porque o Estado angolano fez prova e deu fé documentalmente de que cumpriu na totalidade com as suas obrigações, o Estado angolano foi absorvido de instância. Ainda assim, alguns membros dessa associação, usando de falsos poderes, e dentre os quais o senhor Marcos Bituca Fuca, David Luafungida e Lopes Sebastião, dirigiram também de forma irregular a várias instituições, algumas petições, e por isso tiveram tanto o tratamento devido através dos serviços de investigação criminal na altura, tendo sido detidos, e muitos deles foram soltos em 2020, a quando da amnistia. Portanto, isso para dizer que acontece que muitos indivíduos que hoje vêm se apresentando como membros dessa associação, na verdade, são oportunistas. Muitos deles veem neste processo uma oportunidade para enriquecimento sem justa causa, ilícito, apresentando documentação falsa, dentre os quais outras manobras, incluindo ou inserindo no processo pessoas que não estão ou não estavam identificadas nestes processos, e porque o Estado até um determinado momento teve muito boa fé e não teve, vamos dizer, o mesmo controle tanto que está-se a ter nesta fase, porque sentimos algum oportunismo, na boa fé de resolver a situação, muitos aproveitaram-se e inserindo pessoas que hoje estão sendo expurgadas do processo, tendo, tanto como já disse, alguns chegaram a ser detidos, e tanto por crime de falsa identidade e tanto também falsificação de documentos. Estes mesmos indivíduos e outras alas, tanto da Associação dos Antigos Trabalhadores Angolanos na ex-RDA quanto na extinta Checoslováquia, já dirigiram várias cartas à Assembleia Nacional, à Provedoria de Justiça, ao Tribunal Supremo, à Presidência da República, nos vários órgãos, falo da Casa Civil, e todos eles foram respondidos nos mesmos termos que estamos a fazer agora. Tanto é assim que, insatisfeito, intentaram um recurso no Tribunal Supremo, o recurso que está a decorrer, o processo 820, que temos aqui igualmente, que o Estado angolano, mais uma vez, através do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, respondeu, apresentou todas as provas documentais que aqui estamos a apresentar, e temos evidência de que, inclusive, o senhor Miguel Cabango, que agora se apresenta como presidente, recebeu as prestações que lhe eram devidas. Temos evidências, provas documental, os memorandos estão aqui assinados. Portanto, por questões de proteção de dados pessoais não vamos aqui apresentar, porque a lei assim protege, mas quando for necessário e quando as instituições têm requerido, nós temos apresentado. E as questões também ligadas ao processo, por razões de segredo de justiça, não vamos aqui apresentar, mas o Estado angolano tem toda essa documentação. Estamos de consciência tanto tranquila que fizemos a nossa parte, e aqueles que mereciam, em respeito aos direitos que a Constituição assim consagra, foram lhes atribuído aquilo que lhes é devido. Portanto, com esta fala é para concluir que o Estado angolano reitera uma vez mais que não será pago qualquer outra prestação a título de indemnização ou qualquer título que seja a estes indivíduos que ora reclamam. Pelo contrário, uma vez que eles mesmos intentaram um recurso junto do Tribunal Supremo, que está a ter o seu curso, junto da Câmara do Civil, Fiscal e Administrativo, que está a ter o seu curso, portanto, nós entendemos que o Estado há de respeitar a decisão que sair do Tribunal, e por isso nenhum outro passo há de ser dado, nenhuma outra prestação há de ser paga a quem quer que seja, ao senhor Miguel Cabango, Francisco Bernardo e todos aqueles que hoje se alegam serem, portanto, representantes destes trabalhadores. Ademais, uma vez que o Estado angolano, de boa fé, tem cumprido as suas obrigações neste
neste acordo, nos 2 acordos que foram firmados com estes trabalhadores, reserva-se igualmente o direito de suspender as pensões de reformas de todos aqueles que, sendo pagos, irregularmente estão sendo pagos. E vamos aqui apresentar evidências de mais de 500 trabalhadores que estão sendo pagos, fruto desse acordo, todos os meses, regularmente, as suas prestações, mas ainda assim vêm dizendo que o Estado angolano não está a cumprir. Por isso, de boa fé, ou seja, de má fé, e o Estado, por estar de boa fé, reserva-se o direito de suspender o pagamento das pensões de reforma de todos estes trabalhadores, até que o Tribunal Supremo decida, então, a sentença que há de dar a este processo. Portanto, é nestes termos que nós inicialmente gostávamos de apresentar e colocamos-nos por isso à vossa disposição. Relativamente a esse tema, nós na verdade temos fraccionado em 2 partes, não é? Sendo que uma é a parte da indemnização que esses ex-trabalhadores tanto reclamam, a outra parte é relativamente às prestações de reforma que os mesmos têm direito. Como nós sabemos, a nível de Angola, o direito à reforma atinge-se aos 60 anos de idade. Em todo caso, e com vista mesmo ao cobro e fim a este processo, no acordo que foi celebrado em 2011, foi então ajustado a idade de reforma desses trabalhadores, mesmo sem a devida contribuição, para os 50 anos de idade. E neste acordo foi também acertado, ajustado, que os processos de reforma destes trabalhadores deviam vir acompanhado, primeiro, de uma declaração de compromisso, de que só teriam esta pensão e não mais outra. Depois teriam aqui a documentação da associação, a documentação pessoal destes trabalhadores ou dos beneficiários, bem como a demais informação que era requerida, inclusive a lista que eventualmente continha o nome de todos estes trabalhadores que, como apontamos, temos aí como elemento de prova. Na sequência, foram então ao longo destes últimos 12 anos, surgindo as solicitações da pensão de reforma e temos deste grosso de trabalhadores já instruídos e deferidos 527 processos de pensão de reforma por velhice desses trabalhadores. Importa dizer que, relativamente ao número de trabalhadores, poderão sentir que existe um distanciamento ainda, mas como existe aqui a declaração de compromisso que vai sempre condicionar a que quem já tiver esta pensão possa receber outro benefício da Segurança Social, e considerando que muitos desses trabalhadores estão neste momento vinculados às outras empresas públicas, privadas e até à função pública, eles naturalmente pretenderiam deste direito, não é que lhes foi concedido nos termos do acordo, e consequentemente mantêm os seus vínculos laborais, aguardando então aqui o momento oportuno para solicitar as suas pensões de reformas. Aqueles outros trabalhadores que vão completando a idade e que não se encontram nas condições já referidas, no caso, vínculos laborais ativos, para obterem uma pensão de reforma noutros termos, têm estado a submeter os seus processos de reforma no âmbito do caminho já desenhado. Em todo caso, convém fazermos referência que a este respeito existe um ponto que não podemos ignorar. É o facto de muitos processos que dão entrada não serem eventualmente compatíveis com aqueles requisitos que inicialmente indicamos. Ou seja, existem trabalhadores que dão entrada de processo de reforma sem que os seus nomes estejam naturalmente contemplados na lista anexa ao acordo, primeira coisa. Outros que dão entrada do processo de reforma sem que apresentem a competente declaração de compromisso em como esta é a única prestação que vão requerer e que não tem nenhuma outra prestação aqui a ser paga. Outros ainda que faltam os documentos da associação e, em muitos casos, uma disparidade gritante entre a identidade que se apresenta e a identidade que eventualmente consta nos documentos que temos connosco. Naturalmente, esta última questão, que também é gritante, porque naturalmente denota aqui uma grande tendência à fraude, e porque, aliás, já que também foi referido que os processos anteriores
Em alguns casos já até houve participações criminais por causa da tendência ou intenção de defraudar o Estado. Neste sentido, nós temos simplesmente atendido os processos que eventualmente estejam nos termos daquilo que foi o acordo inicialmente celebrado. E com isso julgamos ter aqui as linhas mestras daquilo que tem sido o tratamento destes processos no âmbito da pensão de reforma. Obrigado. Ainda focando relativamente os acordos de entendimento final, importa ainda realçar que os mesmos ocorreram em duas fases distintas. A primeira fase que importa realçar foi a fase da chamada compensação. Compensação esta que, em nome do Estado, tudo ficou honrado. Neste momento, o Ministério do Trabalho não tem dívida nenhuma com nenhum ex-trabalhadores, tanto da extinta República Democrática Alemã, como dos ex-trabalhadores da República da Checoslováquia. Nesse momento, o que nós estamos a procurar é consolidar e dar tratamento relativamente à inserção dos mesmos para o benefício da reforma.